Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre filtração. Então nós estamos no capítulo 8. Bom, filtração é uma operação unitária, ou seja, não tem reação química no processo. E ela é uma operação unitária que envolve separação, é um processo de separação. E o que ela separa? Ela separa misturas heterogêneas de sólido mais líquido. Então, quando a gente tem um sólido e um líquido. E reparem bem, misturas heterogêneas, ou seja, o sólido não pode estar dissolvido no líquido, tem que ter a formação aí de duas fases. Filtração é diferente de peneiramento. Então, por exemplo, exemplo de filtração que a gente tem dentro de casa. Um filtro de barro, ali dentro tem um filtro, né, uma que a gente chama de vela. Essa vela, ela vai deixar passar a água, ela é porosa, ela deixa passar a água e ela retém os sólidos, né, pequenas impurezas sólidas. Outro exemplo é quando a gente vai coar um café. A gente adiciona, a gente tem um pozinho aqui dentro, né, desse recipiente. A gente usa um filtro geralmente de papel ou de pano. E a gente adiciona água fervendo aqui. Aqui acontecem dois processos. Acontece a extração. A água vai extrair os componentes solúveis do café, os componentes solúveis, e vai deixar passar, né? O filtro ele vai deixar passar a água e os componentes solúveis. E o filtro não deixa passar os sólidos insolúveis, tá? Então, na filtração comum, o filtro ele não retém componentes solúveis. Então, por exemplo, eu consigo filtrar a água e açúcar, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um copo cheio de água e eu adiciono açúcar nesse copo, né? Eu adiciono açúcar, eu vou adicionando até que forme no fundo do recipiente um precipitado de açúcar, igual a gente viu na aula passada. O que eu vou conseguir filtrar aí? O que vai passar e o que vai ficar retido? Vai ficar retido no filtro os cristais de açúcar que estão ali no fundo. Só que vai passar todo o açúcar que estiver solubilizado na água, tá? Então, a filtração comum, ela deixa passar, ela não deixa passar somente sólidos insolúveis, tá? Sólidos que não estão solúveis naquele líquido. Por que eu falo que filtração é diferente de peneiramento? Os dois processos utilizam uma barreira física e essa barreira ela tem aberturas, certo? Tanto o filtro quanto a peneira funcionam da mesma forma. Os dois são uma barreira física que tem ali uma abertura. A diferença é que na filtração eu separo sólido e líquido. No peneiramento eu separo sólidos de tamanhos diferentes. Não envolve líquido no peneiramento, ok? Então, como é que funciona um esquema de separação, né? Aqui eu tenho uma suspensão, ela pode ser fria ou aquecida. Geralmente, pode-se aquecer a suspensão, porque quando você aquece, ela fica menos viscosa e ela consegue permear pelo filtro com mais facilidade. Então, é para isso que serve o aquecimento, para acelerar o processo. Agora, o que é suspensão, gente? Suspensão é isso aqui, ó. É uma mistura heterogênea de sólido mais líquido. Então, ó, suspensões são misturas heterogêneas, contendo uma fase líquida, mais substâncias sólidas que são insolúveis e estão dispersas no líquido. Então, é quando a gente tem sólidos ali dispersos no líquido. Isso é uma suspensão, tá? São misturas heterogêneas, você consegue ver as duas fases. Você precisa de um meio filtrante, que vai ser a barreira, né, física, que vai reter os sólidos. Aí, à medida que a filtração for acontecendo, você vai ficando aqui o acumulado do sólido. Esse acumulado a gente chama de resíduo ou torta. E depois você tem o filtrado. Aí, gente, qual é a fração que te interessa? Muitas vezes, nas indústrias de alimentos, a maioria das vezes, o que interessa pra gente é o filtrado, é a parte líquida. Por isso que a gente chama essa torta de resíduo. Mas algumas vezes, em alguns processos, o que vai interessar pra gente é
a torta, tá? É a parte sólida. Então, por exemplo, a outra coisa também, essa separação, na filtração, a separação ela pode ser total ou parcial. Então, nem sempre eu vou conseguir tirar todas as impurezas sólidas que eu quero retirar, tá? Por exemplo, no filtro de barro aqui, vocês acham que a vela, essa vela que a gente usa, ela consegue retirar todas as impurezas? Não, né? Com certeza a água que passa aqui, ela tem ainda algumas impurezas, tá? Só que essa água, ela mesmo com essas impurezas, ela já está própria para o consumo humano. Então, exemplos de indústrias de alimentos e bebidas que utilizam a filtração, ó, indústrias que produzem sucos de frutas. Então, nesse caso aqui, ó, o que interessa pra gente é o filtrado. A filtração é para retirar essas impurezas ali que estão presentes no suco, né? Indústrias de leite, vinho, cerveja, óleos vegetais. Então, nesses casos todos aqui, ó, o que interessa pra gente é o filtrado e não o resíduo ou a torta. Agora, por exemplo, na indústria de açúcar, o que vai interessar pra gente, nessa filtração da indústria de açúcar, o objetivo é separar os cristais de açúcar da parte líquida. Então, o que interessa pra gente é a torta. A torta são os cristais de açúcar. É o que fica retido no filtro, tá? Aí tem também a força propulsora. Força propulsora é a força que faz o líquido passar pelo meio filtrante. Então, a força propulsora a gente tem 4 tipos. Uma delas é a mais simples, que é a gravidade. Então, nesse caso, o próprio peso do líquido, né, vai fazer ele passar pelo filtro. A gente usa, nesse caso aqui, a força propulsora gravidade, quando a filtração é simples, quando o líquido consegue passar com tranquilidade pelo filtro. Gente, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Antes da gente continuar aqui, ó, existe outra operação unitária que separa também sólidos de líquido, que a gente já viu, que é a decantação ou a filtração. É a decantação ou a centrifugação. Agora, tanto a filtração quanto a decantação e a centrifugação separam sólidos de líquidos. Agora, quando que eu vou usar uma ou quando que eu vou usar outra? Depende do que você tem aí, né? Por exemplo, se a decantação ela é muito devagar, né, eu posso usar uma filtração. Agora, se a filtração for complicada, porque muitas vezes a filtração, os sólidos, eles podem entupir os filtros, né? Então, e esses mesmos sólidos que entopem os filtros, eles decantam facilmente. Então, nesse caso, eu vou usar a decantação. Eu vou usar a operação unitária aí, que for mais fácil para aquele caso. Outra força propulsora também é o vácuo. Como que funciona isso? Então, aqui, ó, eu tenho um recipiente que vai fazer a coleta do filtrado, né? Aqui dentro dessa parte aqui eu tenho o filtro, né? Que pode ser um filtro de papel, de tecido. E aqui eu tenho a suspensão que eu vou adicionar nesse filtro. Se essa filtração, se a gravidade não for suficiente para que essa filtração ocorra de forma rápida, eu posso usar vácuo. O que é o vácuo? Ó, aqui é um equipamento que vai sugar, né? Aqui é uma mangueira que está conectada nesse recipiente aqui. E essa mangueira, esse equipamento, ele vai sugar o ar aqui, ó. Então, é como se ele fosse puxar. Quando ele suga o ar aqui, ele cria uma pressão menor dentro desse recipiente. Então, ele funciona realmente como um aspirador. E aí, isso vai aumentar a velocidade com que esse líquido passe por esse filtro. Outra força propulsora que a gente tem também é a centrífuga, né? Que é quando a gente gira ali, né, o equipamento. Essa centrífuga a gente já viu na aula de centrifugação. Por que eu estou mostrando aqui para vocês de novo? Porque eu não sei se vocês se lembram que existem as centrífugas filtrantes. Nesse caso aqui, esse equipamento ele é tanto uma centrífuga quanto um filtro. Então, isso aqui também é um filtro. Então, só lembrando aqui como é que funciona. Ó. A solução a ser filtrada entra aqui dentro desse recipiente.
Esse recipiente, ele tem aqui tem orifícios na sua superfície, e essa cesta aqui, ela vai girar. À medida que ela for girando, né, ela vai retendo os sólidos dentro dela e o líquido passa pelos orifícios, né? Então isso aqui funciona como uma filtração. Outra força propulsora é quando eu aplico uma pressão sobre o líquido. Então, por exemplo, ó, isso aqui a gente vai ver lá em membranas, né? Nesse capítulo mesmo. Aqui a gente tem uma membrana. Essa membrana, ela deixa passar a água, mas ela retém as impurezas, né? Só que o líquido, quando ele passa por essa membrana, ele tem dificuldade de passar. Então, para que ele consiga passar com maior facilidade, eu vou aplicar uma pressão aqui, ó, né? Nesse sentido aqui. Então, eu vou forçar a passagem da água sobre essa membrana. Aqui nesse exemplo que eu tenho aqui, é água salgada, né? Eu quero deixar passar somente a água e eu quero reter os sais que estão dissolvidos na água. Nesse caso aqui, ó, essas impurezas são impurezas dissolvidas, que são sais, né? NaCl dissolvido. Mas aí eu falei com vocês, professora, você falou que a separação tem que ser uma mistura heterogênea, ou seja, sólidos que não estão dissolvidos. Na filtração comum, tá? Na filtração por membrana, que é o que a gente vai ver no final dessa aula, nesse caso aqui, ela serve também para separar substâncias que estão dissolvidas, mas isso aqui é o assunto mais para o final da aula. Agora eu vou falar sobre alguns filtros que são utilizados na indústria. Primeiro, um dos filtros mais simples é o filtro de leito granulado. Ele é muito utilizado para purificação da água. Ele é mais utilizado para separação de sólidos grosseiros, tá? Então, por exemplo, como é que funciona esse filtro? Ó, aqui vai entrar o líquido, no caso a suspensão, ou seja, o líquido mais os sólidos insolúveis vão entrar por aqui. Aqui a gente tem um equipamento chamado defletor, que ele serve para espalhar o líquido por toda a extensão, né, do equipamento. Então o líquido ele não cai todo num canto só, ele cai distribuído por todo o equipamento. Aí, ó, aqui a gente tem um suporte. Nesse suporte, isso aqui é chamado de... é uma placa perfurada. Nessa placa perfurada, ela tem que ser perfurada para deixar passar o líquido, né? Só que essa placa é um suporte para partículas. Tá vendo? Partículas grossas inicialmente e em cima partículas mais finas. Essas partículas grossas e finas, elas são o meio filtrante. Ou seja, essas partículas é o que vai reter as impurezas, os sólidos que estão na minha suspensão. Então, o líquido, quando ele for caindo aqui, ele vai ficar, as partículas sólidas vão ficar retidas aqui nessas partículas, né? Então, tá vendo esse vermelhinho aqui, ó? Esse vermelhinho tá grande demais, né? Essas partículas. Esse vermelhinho são as partículas sólidas que estavam no líquido, que ficaram retidas aqui nesse meio filtrante. E aí, aqui no final, a gente tem o líquido clarificado que sai por aqui. Essa operação pode ser contínua, né? Só que à medida que o meio filtrante ele for ficando muito cheio dessas partículas, né? Porque essas partículas, elas vão ficando, as partículas que entraram com líquido, essas impurezas, elas vão ficando aderidas ali no meio filtrante. Então elas vão meio que entupindo aquele meio filtrante. Então o que acontece? Esse líquido aqui, ó, ele vai ficando cada vez mais difícil ele permear ali, né? Porque aquele meio filtrante, ele tá se enchendo de partículas, né? De impurezas. Então vai ficando cada vez mais difícil o líquido passar. E aí, à medida que vai ficando mais difícil, a vazão de líquido vai diminuindo, né? Aí quando essa vazão diminui demais, eu tenho que parar o processo, limpar todo o meio filtrante, retirar aquelas impurezas para dar início novamente à filtragem. Aí uma informação importante, ó.
Ao contrário do que se pensa, os poros do meio filtrante, ou seja, essas partículas finas e grossas aqui, não precisam ser necessariamente menores do que o tamanho das partículas. Tanto isso é verdade que as primeiras porções do filtrado são geralmente turvas. O que acontece? As impurezas, à medida que elas vão passando aqui, elas vão ficando retidas aqui no meio filtrante. Só que as primeiras porções de líquido que passam ali, elas acabam deixando passar algumas impurezas. Então, no início do processo, esse líquido clarificado aqui, ele sai um pouco impuro. Então, esse líquido clarificado no início do processo, ele é descartado, ele não é utilizado. Agora, à medida que o processo ele vai continuando, vai se formando uma torta de impurezas aqui por cima do meio filtrante. Essa torta de impurezas é a principal responsável por não deixar as impurezas passarem e saírem aqui no líquido clarificado. Então, tanto o meio filtrante quanto essa torta que se formam aqui são as responsáveis pela filtração em si, tá? Então, eu não preciso necessariamente que os poros aqui do meio filtrante sejam menores do que as impurezas que estão entrando com o líquido, ok? Então, são os filtros industriais mais simples que a gente tem. Eu não sei se vocês, quando criança, eu pelo menos quando criança, eu cheguei a construir esse tipo de filtro aqui, utilizando brita, e a gente utilizava areia também, e aí a gente jogava água com terra, uma água bem suja ali naquele filtro, e coletava uma água clarificada, não uma água 100% limpa, mas uma água clarificada. Isso a gente usava uma garrafa PET para fazer esse tipo de filtro. Era uma brincadeira de criança, né? Mas eu não sei se esse tipo de brincadeira é do tempo de vocês, porque isso a gente fazia, né, antigamente. Baixo custo de instalação, operação e manutenção, né? Então essa é uma das principais vantagens desse tipo de filtro. A força propulsora é a gravidade, então é um filtro vertical, né? O líquido passa ali, ele desce pela gravidade. Você pode usar vácuo também, né? Pressão no caso. A principal desvantagem é a grande área requerida, né? Você precisa de uma área grande, caso você queira filtrar uma grande quantidade por tempo. São utilizados quando há grandes volumes de suspensão muito diluída, né? Então a gente usa isso aqui quando o líquido que está entrando aqui, ele não tem muita partícula, muita impureza. Então a gente utiliza para suspensões mais diluídas, como por exemplo no tratamento da água. E a gente usa também quando as impurezas sólidas, você não precisa daquelas impurezas sólidas, né? Porque elas ficam retidas aqui e depois elas são descartadas na limpeza do meio filtrante. Então você usa isso aqui quando o que te interessa é o líquido clarificado. Mais o que? As partículas vão ficando retidas no leito e a vazão vai diminuindo, né? Por quê? Porque à medida que vai formando a torta aqui, essa torta vai dificultando a passagem do líquido. Então a vazão vai diminuindo até um ponto que a filtração tem que ser, ela cessa, ela para, e o leito tem que ser limpo para dar início novamente ao processo. Aqui a gente tem uma figura, né, de um filtro de leito granulado numa indústria. Agora a gente tem os filtros prensa. Como é que funciona esse filtro prensa? Então aqui a gente tem uma figura dele, tá vendo? Aqui a gente tem uma figura um pouco mais aproximada. O que a gente tem? A gente tem uma série de placas alinhadas. Então tá vendo aqui, cada um disso aqui é uma placa. Essas placas, elas são revestidas por um meio filtrante. Então isso aqui que vocês estão vendo, é um revestimento que filtra, né? Geralmente eles são de tecidos.
Como é que funciona a filtração? O líquido, ele entra por aqui, tá vendo, ó? Ele entra, né? No caso, é uma suspensão, vai entrar por aqui e vai ficar no meio entre uma placa e outra. Ó, isso aqui é uma placa, tá vendo, ó? É uma placa. Ela tá toda revestida por um tecido. O líquido, ele vai ficar no meio aqui entre as placas. Essas placas, elas são pressionadas uma contra a outra. Tá vendo aqui, ó? Quando elas são pressionadas, o líquido, ele vai entrar dentro aqui das placas. As placas, elas são revestidas com tecido. Então, elas só vão deixar entrar o líquido dentro delas. E as impurezas sólidas vão ficar aqui no meio, nessa região entre as placas. Então, aí você tem uma separação. Aí, vocês estão vendo que tem uma torneirinha aqui, ó. Em cada uma das placas tem uma torneirinha. Então, tá vendo? Essa torneirinha é para sair o filtrado. Aí, caso uma dessas placas não esteja funcionando adequadamente, você pode simplesmente fechar a torneira dessa placa. Ó, a parte líquida, que é o filtrado, entra no meio filtrante, ela entra no tecido e sai do filtro através de dutos existentes na placa, ou seja, através dessas torneiras. Aqui, gente, ó, é a vista axial, né, a vista lateral a vista frontal dessas placas, né? Essas placas, geralmente elas são circulares. E aqui a torneirinha onde sai o líquido. Os sólidos ficam retidos nos tecidos que revestem as placas, entre uma placa e outra, né? E vão ali se acumulando. Aí vai chegar um momento que você tem que parar o processo e retirar aquele sólido acumulado. O inconveniente, no caso das placas que são revestidas por tecido, o inconveniente nesse caso é que a duração do tecido é limitada pelo desgaste, né? Esse tecido, ele está em constante contato com o líquido, então ele se desgasta muito facilmente, principalmente se ele for de algodão. Entupimento também, né? É outro inconveniente. Um outro tipo de filtro são os filtros de lâminas ou folhas. Como é que funciona isso aqui? Você tem um tanque, tá vendo aqui um tanque? Esse tanque, ele vai até aqui, tá? Aqui ele tá aberto só para vocês verem o que tem dentro, mas ele é todo fechado. Dentro desse tanque, a gente tem quadros, né? Quadros, lâminas ou folhas, né? Essas lâminas são filtrantes. Então, é como se fosse um quadro revestido de um material filtrante. E dentro é bem parecido com o filtro do caso anterior, né? Só que no caso anterior, a suspensão entra dentro dos quadros, né? Fica entre os quadros. Aqui não, aqui a suspensão ficam por todo ficam em volta de todos os quadros. Os quadros ficam imersos na suspensão. Então a suspensão entra aqui, tá vendo, ó? A entrada da suspensão entra aqui por esse orifício. Elas preenchem todo esse espaço aqui. E esses quadros, eles ficam imersos dentro dessa suspensão. E aí, o líquido, como esses quadros, eles são revestidos de material filtrante, o líquido só passa o líquido dentro desses quadros. E aí, ó, o filtrado, ele é coletado aqui numa tubulação. E o material sólido fica aqui, né, em volta dos quadros, das lâminas. Ó, é feita a sucção do filtrado para o interior das lâminas por meio de uma bomba de vácuo. Então, para que o filtrado entre ali naquelas lâminas, precisa de um pouco de vácuo ali. Então, é feito vácuo ali dentro daquelas lâminas.
A torta se forma por fora das lâminas e o filtrado passa para o seu interior, de onde é coletado por um canal apropriado. Então, ó, os quadros metálicos, quadros, lâminas ou folhas, né? Eles são revestidos por material filtrante e ficam imersos em um tanque contendo a suspensão. Então, essa é a diferença desse filtro de lâminas para o filtro que a gente viu anteriormente, né? Nesse caso aqui, os filtros ficam imersos dentro da solução. No caso anterior, a suspensão ela entra ali entre os filtros prensa, né? Elas entram ali num canal e ficam ali entre os filtros. Já no caso de lâminas, a suspensão ela fica em volta dos quadros, né? Ó, em cada lâmina há uma tubulação de saída do filtrado. Se essa lâmina não estiver funcionando bem, não estiver funcionando corretamente, a tubulação dela pode ser fechada, igual no caso anterior. Aqui, ó, é uma vista, a vista frontal, né? Aqui a gente tem as lâminas filtrantes, aqui é a vista lateral. Aqui é a vista frontal, a gente tem as lâminas. Frontal não, frontal seria daqui pra cá, né? Então a gente tá nessa vista aqui, ó, daqui pra cá. Aqui estão as lâminas, né? Aí a solução fica em volta aqui, né? Solução não, a suspensão fica em volta das lâminas, preenchendo todo o espaço. O líquido vai entrar aqui dentro das lâminas e eles são conduzidos até a saída aqui. Enquanto a torta vai sendo formada aqui em volta dos quadros. Qual é a vantagem de se utilizar várias lâminas em vez de apenas um compartimento? Porque em vez de utilizar várias lâminas, igual tá aqui, eu poderia utilizar uma lâmina só de tamanho grande, né? Qual é a vantagem de você utilizar várias lâminas em vez de uma só? Resposta: quanto maior o número de lâminas, maior é a área filtrante. Porque a lâmina, né, quando você tem uma lâmina assim, você tem a área lateral, né, em volta da lâmina, você tem a área filtrante frontal e a área filtrante traseira. Então, tudo que está em volta da lâmina ali tá funcionando como filtro. Então, quanto mais lâminas você tiver, maior vai ser a área de filtração, né? Então, nesse caso, você não precisa de um filtro muito grande. Você, em vez de utilizar um filtro grande com poucas lâminas, você pode utilizar um filtro menor com muitas lâminas. E aí você otimiza o seu espaço na indústria, né? Depois, por último, a gente tem os filtros contínuos rotativos. Né? O próprio nome já fala, é um filtro que funciona continuamente. Os filtros anteriores, eles até podem funcionar continuamente, de forma contínua. Só que de tempos em tempos você tem que parar para retirar a torta que vai se formando ali e vai prejudicando a filtragem, né? Então, os filtros anteriores você tem que parar de tempos em tempos. Nesse caso aqui, esses filtros que eu vou mostrar para vocês, a torta pode ser retirada, ela é retirada de forma automática. Então, por isso que a gente está falando aqui que é um filme totalmente contínuo. E ele é rotativo porque ele roda, né? Então, são dois tipos. Filtro de tambor rotativo e filtro rotativo de discos. Como é que funciona? Primeiramente, filtro de tambor rotativo é um tambor que gira. Tá vendo aqui a foto, uma imagem real. É um tambor que vai girando. Aqui a gente tem a vista frontal desse tambor para a gente poder entender direito. Esse tambor, ele tá imerso, parte dele está imerso na suspensão. Então isso aqui, ó, é a suspensão, contendo o líquido e os sólidos, os sólidos suspensos. Esse tambor, ele vai girar nesse sentido aqui, tá vendo? Quando ele passa pela suspensão, aqui dentro desse tambor tem vácuo, ou seja, tem uma bomba que succiona
o material, que puxa o material. Então o líquido ele vai ser empurrado aqui para dentro, ó. Então nessa região aqui é onde efetivamente ocorre a filtração, que o líquido vai entrando ali. Esse tambor, esqueci de falar, né? Esse tambor ele é revestido por um material filtrante. Isso aqui, gente, é muito parecido com os secadores rotativos que a gente viu numa dessas aulas, desses capítulos anteriores. Só que isso aqui, qual é a diferença nesse caso aqui? A diferença é que você não tem aumento da temperatura. No caso do secador, você retira a umidade através da evaporação com o aumento da temperatura. Aqui não, você retira a umidade, você separa o líquido dos sólidos pela filtração, porque esse tambor ele está revestido por um material filtrante. Então ele puxa aqui a solução, né, a suspensão, ele deixa entrar o líquido, mas os sólidos, o sólido fica retido aqui nesse material filtrante. Nessa parte aqui, ó, o tambor ele vai girando. Aí quando chega nessa parte aqui, essa parte aqui é a etapa de drenagem, ou seja, continua tendo uma sucção, né? Nessa parte, nessa etapa aqui, você vai puxar o restante de líquido que tiver ali naquela torta. Depois você tem a etapa de lavagem, quando for o caso, tá, gente? Quando você precisa de uma lavagem daquela torta. Quando que você vai fazer a lavagem? Quando o que te interessa aqui é essa torta, né? Se essa torta for um material de interesse para você, e você precisa dela limpa, então você segue com essa etapa de lavagem. Nessa etapa de lavagem, adiciona-se água aqui nessa torta. Depois tem a parte de drenagem. Nessa parte aqui, essa água que foi adicionada na etapa de lavagem vai ser drenada para dentro, vai ser succionada para dentro. Então aí você vai ter os sólidos secos. Depois tem a etapa de sopragem, que você injeta ar aqui para uma secagem final aí. Depois a gente tem isso aqui que é um raspador. Esse raspador ele é responsável por retirar essa torta aqui, né? Então a torta chega aqui, ela encontra esse bloqueio e ela vai sair por aqui. Por isso que a gente fala que a retirada da torta aqui é contínua, é automática. Você não precisa parar o equipamento para retirar a torta. Aí uma informação, ó, a retirada da torta nunca é total, por duas razões. Então, esse raspador ele não está encostado aqui na parede, porque ele não deseja retirar a torta completamente. Por quê? Para não correr o risco de rasgar o material filtrante e para não perder o vácuo. Porque se você retira toda a torta, quando chega aqui nessa região, não tem nada aqui. Então o vácuo, você vai acabar perdendo o vácuo, porque a sucção, o ideal é que seja succionado em todas as etapas, né? Que ocorra sucção em todas as etapas. Se aqui ficar sem material nenhum, a sucção vai ser toda por aqui, ó. E as demais etapas, você não vai ter pressão suficiente para succionar ali. Depois você tem o filtro rotativo de discos. A única diferença desse aqui para o tambor é que nesse caso aqui você tem tambor, e nesse caso aqui o tambor é substituído por discos. Qual é a vantagem nesse caso? Porque esses discos todos eles são revestidos de material filtrante, igual o tambor é revestido. Só que aqui os discos todos são revestidos de material filtrante, então você tem uma maior área de filtragem. Então esse equipamento aqui ele é mais compacto do que esse equipamento aqui, porque a área de filtragem dele é maior do que a área de filtragem de apenas um tambor. Então aqui a pergunta: por que os filtros rotativos de disco têm maior taxa de filtração que os filtros de tambor rotativo? Resposta: foi isso que eu acabei de falar. Comparando os filtros de tambor e de disco, tem-se que, devido à aplicação de vácuo simultaneamente nas duas faces do disco, porque o disco, né, você tem material filtrante de um lado,
e de outro lado também. Então a área de filtragem é muito maior. A área de filtração é bem maior do que aquela de um filtro de tambor rotativo para equipamentos de mesmo tamanho. Bom, agora a gente vai falar sobre um tipo especial de filtração, que é a filtração por membranas. A filtração por membranas, ela não filtra somente soluções, suspensões, que é o caso da filtração tradicional, da filtração convencional. Na filtração por membranas, a gente consegue filtrar, além de suspensões, a gente consegue filtrar também soluções. A gente consegue reter partículas muito pequenas, como por exemplo, micro-organismos, íons dissolvidos, moléculas de açúcar, por exemplo. Então, na filtração por membranas, a filtração por membranas é um tipo de filtração muito seletiva, em que a gente consegue, dependendo da membrana que a gente vai usar, a gente consegue separar partículas muito pequenas. A filtração por membranas, né, ela pode ser dividida em 4 tipos: na microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. Qual é a diferença entre essas 4 aqui? A diferença entre essas 4 filtrações aqui por membranas, todas elas utilizam membranas, o processo é basicamente o mesmo, a diferença é o tamanho da abertura das membranas, né? A diferença é o tamanho das partículas que elas conseguem reter ou deixar passar, tá? Daqui para cá, ó, a filtração é mais seletiva.